Oi, gente, aqui é a Franciele. Eu sou o Vinícius. Nós somos do blog Bookshelf Nerd e hoje a gente vai fazer uma resenha sobre esse livro aqui, O Mago de Camelot, do Marcelo Hipólito, um autor brasileiro. E esse livro é de fantasia. Ele conta de uma forma geral a história de Camelot, do rei Arthur, Merlin, essas coisas assim. E assim, ele fala da ascensão de Merlin, no caso, desde a infância dele, em que ele sofreu muito por causa da mãe e assim, ele e o irmão tiveram uma infância difícil. Eles eram garotos de rua que eram obrigados a roubar pra se sustentar. E, assim, o Merlin ele era fraquinho, o irmão dele já era um pouco mais forte, então eles planejavam esse tipo de coisa juntos, usando a inteligência de Merlin e a força do irmão. Certa vez eles foram pegos e eles foram presos, ficaram lá um tempo, até que Blaise, que é um druida muito interesseiro, pegou os dois garotos pra fazer uma espécie de ritual com eles. Pra fortalecer um rei que estava se preparando para a guerra. E assim, nesse processo todo, ele acabou descobrindo que Merlin era especial e que ele tinha um grande papel no futuro da Bretanha, como um todo. Então ele resolveu treinar Merlin, só que, assim, Merlin queria ser treinado pela curiosidade dele, porque ele era um garoto curioso e tal, só que ele era inimigo de Blaise, mas ele aceitou porque ele falou assim, eu vou me fortalecer pra quando eu puder eu vou matar esse cara. Então foi basicamente essa relação que eles tiveram. E depois de um tempo, Merlin teve uma oportunidade de se livrar do Blaise, né? Ele foi numa missão junto com o Uther, que era um príncipe. Ele foi nessa missão e ele conseguiu derrotar dois caras mágicos também, não eram exatamente druidas. Não eram druidas, mas eles tinham uma magia. Era como se fosse o druida negro, sabe? Eles usavam magia negra, no caso. Aí ele conseguiu vencer eles dois, o Uther venceu aquela batalha e pronto. Aí Merlin foi conseguindo ganhar sua fama. Ele foi consagrado e tal. E assim, depois conta a história também do nascimento de Arthur. E conforme ele cresceu, tipo assim, o Merlin queria Não, ele estava planejando, no caso, a vida de Arthur. Ele achava que Arthur já tinha grande influência, mesmo sendo uma criança. Então ele treinou Arthur. Como você já visse o potencial do Arthur. Então ele treinou Arthur, né, no caso. O mais acho que mais interessante... Não magia, mas sim como... pessoa. Porque ele levou Arthur como se fosse um camponês para todos os lugares da Bretanha. Para ele ver como o povo dele sofria, como o povo dele, mesmo sofrendo, era mais solidário do que os nobres, que tinham muito a dar, mas não davam para ninguém. Depois de um tempo, Arthur teve lá sua influência, todo mundo conhece a história, Guinevere, Lancelot. E a criação de Camelot eu acho que foi uma parte muito interessante, no caso, que ele... o Merlin, ele era druida, depois ele... Ele treinou pra ser druida, ele começou como druida com o Blaise, aí depois dele meio... Não que ele desistiu, mas ele decidiu... Ele decidiu treinar outras coisas, que se tornou um monge, não por causa da fé dos monges, mas sim porque ele queria o conhecimento deles, que ele sabia o que eles pensavam. E ele ficou lá, tipo assim, no monastério, né, estudando, aprendendo esse tipo de coisa, até o momento que ele achava que já sabia o suficiente, e ele saiu de lá e voltou, assim, pra Britânia ali, do Mônia, no caso, né, que era a região central ali. E ali ele se consagrou como se fosse mago, porque ele não era nem druida nem monge. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento maior do que os dois juntos. E assim, ele queria mostrar que não era a fé que poderia dirigir tudo, mas sim a razão. E nesse ponto aí ele concordou com Arthur, onde eles criaram universidades, né, em Camelot. Eles fizeram uma cidade boa, mais justa do que era o restante do reino. E acho que essa é a história da criação de Camelot. O interessante desse livro é que, como toda a história de Arthur que você achar pela internet, tem personagens como a Morgana, Mordred, tem a Excalibur. Nesse aqui eu não lembro se ele cita o Graal. Ele cita? Não, Graal não. Graal não. Mas são coisas que estão presentes em toda a história. Em cada história ela está de uma forma diferente. E nessa daqui é mais uma versão, só que não é uma versão qualquer que você acha na internet. Ela é interessante, a forma como ela é vista. Ela é diferente de todas as outras que a gente tem. E eu, já li outros livros que falam de Arthur e, apesar de alguns personagens serem, ter o mesmo papel na história, nesse aqui ele tem algumas coisas bem diferentes. Um surgimento de alguns personagens. Onde foram criados. Ele mostra alguns personagens de um ponto de vista que a gente não tinha percebido em outras versões da mesma lenda, né? Porque a gente não sabe da existência de Arthur, se ela foi real. Até mesmo o Cornell faz um comentário desse na trilogia que ele tem.
ele faz um comentário, fala que, tipo assim, existem indícios que Arthur realmente existiu, mas ninguém sabe com certeza. Então as pessoas criam uma história. E nem sabem se ele foi realmente um rei. Às vezes pode ter sido só uma pessoa qualquer. Só um Que cavaleiro. por alguma razão, fez uma diferençazinha. Uma grande diferença. Eu achei o livro interessante, gente, eu recomendo. É nacional e, assim, é bom a gente estar apoiando. Ele é da Novos Talentos da literatura brasileira. É um selo da Novo Século. E, assim, apesar dele ser fino, ele tem uma história bem interessante. Apesar de a história acontecer um pouco rápida. Ele passa de uma forma geral tudo o que acontece. Mas nem por isso é ruim, tem cenas que são muito boas. Tem cena que você fica ali, assim, até você acabar com aquele drama. Porque tem umas cenas que, assim, as de luta, principalmente, eu achei muito interessante, porque elas te prendem ali até você conseguir terminar aquele capítulo. E ele é de leitura rápida, então pra quem tá querendo passar um tempinho aí, no ônibus. Você consegue ler ele, tipo, eu li esse livro em acho que umas 5 horas. Ele é bem rápido, eu li bastante parte deles em ônibus e o restante eu li em casa, assim, num tempo que eu tava à toa. Aí eu peguei e falei, vou terminar de ler. E eu gostei, assim, eu recomendo. A capa, assim, é bem maneirinha, a edição é bonita. Tem essa árvore aqui. O dragão, ele é em... Não esse daqui, mas esse dragão da frente, ele é como se fosse um verniz. Tem a imagem do dragão, mas por cima ele tem um vernizinho. Então ele fica com... Você passa a mão assim, você sente a diferença. E tem um brilho diferente. Realmente, a capa é muito bonita. É uma edição bacana aí, então a gente deixa como recomendado pra vocês. E pra quem gosta de artes, histórias desse tipo, eu recomendo também a série chamada Merlin, que tem 4 temporadas da série, mas eu vi rapidinho, é muito interessante, é mais uma visão dessa história. Então se você gostou, curte aí, favorita, compartilha nas suas redes sociais, ajuda a divulgar o canal. A gente tá começando agora, apesar de a gente já ter o blog há um tempo. Então, quase um ano. Então, faz aí as paranoia que tem que fazer. Vai ter links aqui embaixo se você quiser conferir outras redes sociais nossas, tem um blog. A gente tem também o Instagram, Twitter e etc. A gente vai deixar também o link do livro no Scooby aqui embaixo, pra vocês conferirem. Até mais, tá. Não, é só do Vitor.